Preparado para conhecer um pouco da verdade, a verdade que vai te surpreender. Muita gente acha que a história do blockchain começou com o Bitcoin, certo? Mas se essa história estivesse errada, e não por pouco, mas por quase 20 anos. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na verdadeira origem de uma tecnologia que, convenhamos, está mudando o mundo. E olha, a resposta pode te surpreender bastante. A pergunta é essa, né? Parece até simples. Eu aposto que o nome já aparece aí na cabeça de muita gente. Mas segura um pouco, porque é exatamente essa resposta que vai ser nosso ponto de partida para desvendar a origem real dessa tecnologia, que foi de fato revolucionária. E por que, se a gente sair perguntando por aí, a resposta é quase sempre a mesma? E o nome que virou praticamente uma lenda do mundo da tecnologia é exatamente Satoshi Nakamoto, aquela figura misteriosa, quase mítica por trás do Bitcoin. Para a grande maioria, esse nome que está cravado na pedra como criador do blockchain, fim de papo. Só que não é bem fim de papo. É que aqui que a história fica boa de verdade. Por quê? Olha, ninguém duvida que Satoshi foi um gênio. Mas ele não inventou o blockchain do zero. Na verdade, ele estava, como dizem, nos ombros de gigante. Então, pode entender essa história direito? A gente precisa voltar no tempo a é um pouco, não tão pouco assim como uma década de 90. Pensa muito, mas muito antes. Alguém sequer sonhar com a palavra Bitcoin. O mundo estava naquela febre. Começa a digitalizar tudo. Só que isso criou um problema. Como é que se garante que um arquivo digital era autêntico? Como provar que ninguém foi lá, mudou alguma coisinha depois que ele foi criado? E aí que a gente entra no nosso verdadeiro pioneiro. E Silver Rabbit e Scott Santonata, em 1991, esses dois cientistas da computação publicaram um trabalho propondo uma solução, uma solução surpreendente, poderosa, para esse problema de confiança no mundo digital. A ideia deles foi criar uma cadeia de blocos com registro de data e hora. Pensa assim, cada novo documento, que tipo carimbado, com uma assinatura digital, que amarrava no documento anterior. Isso criava uma corrente, que não podia ser quebrada, sabe? Na prática, era o primeiro blockchain da história. É aqui o ponto mais importante. O objetivo original não tinha absolutamente nada a ver com dinheiro. A ideia era criar um sistema para garantir a prova de que algo existia, data, e que foi criado com sua integridade. Basicamente, eles criaram uma máquina de geral verdade digital. Ok, vamos dar um salto no tempo de 2008. É aqui que Satoshi Nakamoto entra na história. Meu amigo, muda o jogo para sempre. Ele pegou essa tecnologia que existia e deu para um propósito completamente novo. Então, para ficar bem claro, Satoshi não inventou a cadeia de blocos. O que ele fez foi perceber que aquela invenção podia resolver o problema que então ninguém tinha conseguido resolver. E como criar um sistema de dinheiro que não precisasse de um banco, de um governo, de ninguém por meio do caminho para autorizar? E essa foi a grande sacada desse gênio. Satoshi adicionou um elemento que mudou todo o incentivo econômico. Ele criou um sistema que pessoas ajudavam a manter a rede segura e funcionando. Eram recompensadas financeiramente. Pela primeira vez, o interesse pessoal de cada trabalhava para proteger o sistema de todo mundo. Essa tabela aqui deixa a transformação bem clara. Olha, só em um lado a gente tem a ideia original de 1991. Era algo mais centralizado, acadêmico, focado em proteger documentos. Do outro, a versão de Satoshi, totalmente descentralizada, global e, mais importante de tudo, com incentivo econômico para que ela funcionasse sozinha, sem chefe. Foi essa grande virada de chave. E aí, em 3 de janeiro de 2009, teria realizado a primeiro bloco da rede Bitcoin, que ficou conhecido como bloco Gênesis, foi minerado. E naquele exato momento nascia a primeira blockchain pública descentralizada do mundo. A história estava sendo feita, mas a aplicação que Satoshi deu para essa tecnologia não foi de jeito nenhum o fim da história, foi só o começo. Foi como se ele tivesse aberto uma comporta, sabe? Dali saiu uma onda de inovação que levou a blockchain para outro nível do dinheiro digital. A partir do Bitcoin a coisa explodiu. A evolução exponencial. Olha só, em 2013 surgiu o Ethereum, com a ideia de contratos inteligentes. Depois de 2017, a gente teve aquela enxurrada de ricos. Logo em seguida vieram os NFT para formalizar a propriedade do mundo digital. Mais recentemente, a explosão do DeFi está recriando todo o sistema financeiro de forma descentralizada. Tudo isso está nos levando para uma nova era na Web 3. E olha que interessante, tudo isso nos traz de volta ao começo da nossa história. Depois dessa jornada, passando por moedas, especulações,
O verdadeiro potencial do blockchain está só reconectando com a ideia original de 1991. O foco está saindo de só criar valor financeiro e indo para criar valor baseado em confiança. Não é mais só a internet, é dinheiro, e sim sobre a internet, a verdade, aplicações. Disso, nossa quase infinitas prontuários médicos que são seguros e que podem levar a qualquer cadeia de produção totalmente transparente. Identidade, realmente, nossa, até o governo que pode ser auditado a qualquer, no fim das contas. Essa grande lição de jornada blockchain somente começou em 1991 com a busca pela verdade, depois explodiu com aplicações financeiras de Bitcoin e agora está voltando à sua missão original, mas numa escala global. A verdadeira revolução do mundo não é sobre moedas, é sobre confiança. A grande pergunta que fica: o que vamos construir com isso?